Pessoal do 7º ano, a aula de hoje vai ser sobre grandezas e medidas. Então, quais são as grandezas que nós mais vemos, que vocês mais vão ouvir falar, né, na vida estudantil de vocês? Olha lá, horas, que é o tempo, centímetros, metros, quilômetros, que é espaço, comprimento, largura e altura. Isso são grandezas, tá? São coisas que vocês vão ter que descobrir: tamanho, comprimento, né? A largura, como eu falei aqui, o tempo, né? Então, são medidas que vocês mais vão trabalhar. Quais são as grandezas, essas medidas que mais vocês vão usar? Né? Porque existem muitas, gente, não tem só essas daqui, não. Mas existem muitas mesmo. Só que a gente mais vê, né, nos livros, nos nossos estudos, a gente mais vê quilômetro, metro e centímetro. A gente vê mais horas, minutos e segundos. É difícil você falar em decâmetro, né? Ah, e também tem, gente, esse aqui, ó, litros, ml, né? E esse daqui são as grandezas que a gente mais usa. Eu vou colocar aqui para vocês também. Litros, mililitros, tá? Que são as grandezas que a gente mais usa. É o que a gente mais vai trabalhar. E aí eu coloquei para vocês uma relação. O que é uma relação? São transformações que a gente vai usar. Então, olha só, 1 quilômetro tem 1000 metros. Isso aqui já é para ajudar vocês, né? E a mesma coisa que 10.000 centímetros. Então, 1 quilômetro ele tem 10.000 centímetros. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros tem 10.000 centímetros. 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Olha lá, e 1 metro são 100 centímetros. Então, 100 centímetros é 1 metro. Estão acompanhando o raciocínio? 1 hora são 60 minutos, que também são 3.600 segundos. Então, 60 minutos são 3.600 segundos, mas também equivale a 1 hora, tá? Então, 1 hora tá aqui para vocês a relaçãozinha. 1 minuto, 60 segundos. Então, 60 segundos, 1 minuto. Mas também nós temos uma forma de resolver isso aí. Às vezes, vocês não vão ter todas as relações, então vocês vão precisar encontrar a relação que vocês precisam, tá? Para poder descobrir o valor das grandezas. Quem são as grandezas mesmo? Quilômetro, hora, litro, tá? Então, como é que nós vamos descobrir isso? É a famosa e chamada regra de 3. Regra de 3 dá para usar para quase todas as coisas, tá? Do 7º ano até o 3º ano do ensino médio, quando nós estamos falando em grandeza. Se você conseguir identificar 2 grandezas numa situação, problema, você pode aplicar a regra de 3, que é muito fácil, muito simples e que você consegue encontrar seu resultado rapidinho. Como que é? Relacione no problema ou na situação que você tiver, 2 grandezas. Então, eu relacionei aqui, ó, horas e minutos, tá? Então, pode ter um problema aí que eu quero descobrir aí a quantidade de minutos. Então, eu vou separar em 2 colunas, horas e minutos. Veja lá, 1 hora são 60 minutos. Isso eu falei para vocês já aqui em cima, ó. 1 hora são 60 minutos. Relacionei. Uma coluna, outra coluna. Depois, eu quero saber 3 horas, quantos minutos serão? Eu coloquei X, mas pode ser Y, Z, T, o valor a letra que vocês quiserem. Aqui você não sabe o valor, isso aqui chama incógnita, né? É um valor que você vai descobrir, tá bom? Aqui eu marquei, então, da forma que eu tinha falado. 1 hora são 60 minutos. E 3 horas, quantos minutos serão? Né? Tem alguém aí que já sabe até de cabeça, tudo bem. Mas é importante saber fazer essa regrinha de 3 aqui. Como que é isso? Multiplico em cruz. 1 vezes x, vezes 1 vezes x. Eu vou colocar aqui para você. 1 vezes x, que é igual a
3 vezes 60. De novo, uma vez x, que é igual, olha aqui o meio, 3 vezes 60. Como que fica isso? Uma vez x, x. 3 vezes 60, 3 vezes 6, 18. O que é que eu queria descobrir? Não era minutos? Então, são 180 minutos. Então, quer dizer que 3 horas são 180 minutos, tá bom? Vamos acompanhar, então, esse probleminha aqui. João caminhou 8.530 quilômetros metros, desculpa. Quantos quilômetros ele caminhou? Então, eu vou separar as grandezas. Quem são as grandezas? Olha lá, vou marcar aqui para vocês. Grandeza, metro, grandeza, quilômetro. Então, vou marcar em duas colunas. Quilômetros e metros. Pode pôr ao contrário? Pode. Então, eu tenho 8.530 metros. 8.530 tá na coluna do metros. Eu quero descobrir o quilômetro, não sei. Mas o que eu sei que eu falei para vocês lá atrás que tá na nossa relação? Eu sei que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Eu sei isso. Já coloquei lá para vocês na relação, né? Então, como é que a gente descobre agora? Vou multiplicar em cruz. Olha lá como que é. 1.000 vezes x. Vou colocar aqui para vocês. 1.000 vezes x igual, de novo, 1 vezes 8.530. 1 vez 8.530. 1.000 vezes x, 1.000x igual 1 vezes 8.530. 8.530. O que eu faço com isso agora, professora? Aí que tá o problema. Não terminou. Porque para você encontrar um resultado, tem que ficar igual isso aqui, ó. X igual a alguma coisa, que é incógnita. Você tem que encontrar o valor dessa incógnita. Aqui tem 1.000 ainda. Então, como que eu vou fazer para encontrar isso aqui? Vou fazer assim, ó. X é igual, esse valor aqui, ele multiplica, ele passa dividindo. Isso é uma regra. Então, toda vez você vai fazer a mesma coisa. Você vai passar quem tá multiplicando com um x dividindo, tá bom? E aí, você vai, então, caminhar as casas decimais, como você já aprendeu, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8,53 quilômetro. Por quê? Porque nós estávamos encontrando os quilômetros que o João caminhou. Então, olha só, ele caminhou 8,53 quilômetros, tá bom? Ficou claro? Bem legal, né? Mas é fácil. Treinando bastante, isso aqui para vocês vai funcionar demais na vida escolar de vocês, tá bom? Vamos ver esse outro exercício aqui. O Maurício tinha um desafio: encontrar a quantia de centímetros de uma pequena sala, cujo perímetro era 8 metros. Será que existe como descobrir? Como você faria? Sim, claro que existe como você vai descobrir. Como que você descobre 8 metros em centímetros? Então, olha só, quais são as grandezas do nosso problema? Porque nós temos que ver o que ele está perguntando, né? E para você poder responder. Ele não quer saber o valor do perímetro. Perímetro ele já tem. O que é perímetro? É a medida de fora, né? De uma figura, de uma casa, né? De um sítio, do que você quiser. Então, olha só. Eu tenho perímetro. A sala tem um perímetro de 8 metros. O que ele quer saber? Maurício tinha um desafio: encontrar a quantia de centímetros. Então, ele quer encontrar centímetros. Olha a grandeza aqui. Centímetros, metros. Então, eu vou agora separar em duas colunas. Centímetros e metros. Eu tenho o quê? Ele quer encontrar centímetros. Eu não conheço centímetros, mas eu sei que são 8 metros. E aí, eu coloquei para você que 1 metro são 100 centímetros.
certo? Então, se 1 metro são 100 centímetros, o que é que nós vamos fazer agora? Multiplicar em cruz. Olha lá. 1 vezes x. 1 vezes x igual 100 vezes 8. Coloca aí. Agora faz. 1 vezes x, x. 100 vezes 8, 800. 800 o quê? 800 centímetros. Centímetros, que era o que a gente estava querendo descobrir, né? O desafio dele, se tinha como descobrir o valor do perímetro de metros em centímetros, ok? Facinho, né? Vamos então ver esse outro título aqui, área e perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a medida de fora da figura. Então, tem terreno, sítio, caixa, mesa, o que vocês quiserem. Tudo que você conseguir medir por fora, né, é o chamado perímetro. E o que é a área? A área é tudo o que ocupa o terreno, a casa, o quarto, né? Então, aquilo que você mede por fora é o perímetro. Aquilo que está ocupando a parte de dentro, né, é chamado de área, de uma figura plana, tá, gente? Nós estamos falando de figuras planas. Eu fiz aqui um pequeno quadriculado para vocês verem. Figura 1, figura 2, figura 3. Qual é a área das 3 figuras? Então, a figura 1, o que eu falei para vocês? O que é a área? A área é a parte de dentro. Então, vamos contar quadradinho. Vamos supor que esses quadradinhos, eles representem cada quadrado. Cada quadradinho é igual a 1 centímetro, tá bom? Então, vamos descobrir a área dessas 3 figuras. Primeira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 centímetros. Segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros. E aqui, a terceira figura, área, que nós estamos encontrando a área, certo, gente? Não se esqueçam disso. Vamos contar, então, parte de dentro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros. Muito bem. Agora, vamos ver a pergunta de baixo. Qual é o perímetro das figuras? Perímetro é a parte de fora. Então, como que nós vamos encontrar o perímetro da área da figura 1? Vamos contar por fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros. Certo? Aqui, gente, eu esqueci de colocar uma coisa para vocês, tá? Que eu tenho que deixar bem ressaltado. A área é quadrada, né? Quadrado é ao quadrado, tá? Esqueci de colocar aqui a anotação para vocês. Então, a área, não se esqueçam que a parte de dentro é sempre ao quadrado, tá bom? Sempre ao quadrado, justamente porque você está, olha, você está contando a parte de dentro. E cada quadradinho vale 1 centímetro quadrado. Complementem aí, por favor, no caderno de vocês. Qual o perímetro das figuras? Então, olha lá. O primeiro vale 12. Vamos ver o segundo? O segundo já não é mais quadrado, tá, gente? O perímetro não é quadrado, porque é a parte de fora, é uma medida de fora. Tudo que é ocupação é ao quadrado. E quando for volume, é ao cubo, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros. Deu a mesma coisa, que engraçado, né? A figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 centímetros. Então, o perímetro das 3 figuras são 12 centímetros, tá bom? Então, entendam que a área é a parte de dentro ao quadrado. O perímetro é a parte de fora, tá bom? Que vocês vão contar. Então, vamos lá. Probleminha. Um sítio tem que ser cercado.
As medidas para comprar a cerca são 8 metros de fundo, 8 de frente, 6 de lado e 6 do outro lado. Então, a primeira coisa, você vai representar com desenho esse sítio. Então, a gente vai fazer o desenho, né? 6 centímetros de lado. Pega a sua régua, você mede lá. Aí, você vai colocar o 8. Pronto, aqui está, então, o meu sítio. Aqui ficou, então, para vocês verem o meu sítio, tá? Fiz o desenho, representação do desenho dele, beleza. Agora, vamos para a próxima pergunta. Qual é a medida da cerca para esse sítio? Então, tinha 2 lados que mediam 8 e 2 lados que mediam 6. Lembra que eu falei que a parte de fora é só a gente contar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 8 mais 8 mais 6 mais 6. Então, isso aqui vai ser o meu perímetro, tá? Então, é só vocês somarem. 8 e 8 é 16, 6, 6, 12. Perímetro, 26, 7, 8, 28 metros, tá? Perímetro é soma. E área? A área, para vocês descobrirem a área de um quadrado ou de um retângulo, existe uma formulazinha. Como que é? É a base vezes a altura. Olha que fácil, gente. O que é base vezes a altura? A base é a frente ou o fundo. Então, a frente era 8 metros. E a altura é um lado ou outro. Um lado ou outro mediam 6. Então, vezes 6. 6 vezes 8, 48 metros quadrados. Então, existem 2 formas de vocês encontrarem a área. Claro que não é todos os exercícios que dá para vocês ficarem fazendo quadradinhos. Então, a gente tem que saber como resolver através da fórmula da área, tá? Essa área aqui é quadrado, essa fórmula, e para retângulo, certo? Bem fácil, né, gente? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula.